Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se perguntarmos para as pessoas, a maioria responderá que Sexta-feira da Paixão é o dia da morte de Jesus. Sim, é o dia da morte de Jesus. Mas o texto bíblico sobre o qual nós vamos meditar fala do sofrimento que antecedeu a morte de Jesus na cruz, descrevendo a tortura pela qual ele passou. Conforme podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 33 até 50, que eu passo a ler agora. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram: Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Vejamos agora, meu amigo e minha amiga, como o texto bíblico descreve o sofrimento de Jesus. Jesus foi levado para fora da cidade, mais precisamente para o Gólgota, lugar da caveira, onde queriam lhe dar um anestésico, uma mistura de vinho com fel. Mas Jesus não aceitou, porque ele queria estar consciente do que estava acontecendo com ele. Jesus foi crucificado. A crucificação é considerada a morte mais cruel e dolorosa, porque, além dos pregos, a pessoa morre aos poucos por asfixia, e é a morte para criminosos e bandidos. E Jesus, como pacifista, contrário ao porte de armas
e defensor da resistência não violenta, é considerado um criminoso e igualado a um bandido. A inscrição no topo da cruz, "Este é Jesus, o Rei dos Judeus", tinha como objetivo reduzir Jesus a um rei sem crédito, sem poder, sem confiança, para esvaziar, diminuir e desacreditar seus ensinamentos, seus milagres e também os seus seguidores e seguidoras. Quem passava transformava Jesus numa farsa, porque se ele era capaz de destruir o templo e construí-lo em 3 dias, e se é mesmo Filho de Deus, então ele deveria descer da cruz e se salvar. Os chefes de sacerdotes, mestres da lei e líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Eles zombam, meu amigo e minha amiga, porque eles acham que são eles os que podem julgar o que é certo e errado. Por se julgarem legítimos representantes de Deus na terra, querendo mostrar com isso que Jesus realmente é uma farsa para eles. Vejamos agora então, olhando para o texto, como Jesus agiu diante da zombaria e o escárnio pelo qual passou. Sofrendo no fundo da alma, Jesus ouve, de forma consciente, as pessoas descarregarem todo o ódio e sarcasmo sobre ele. Se expõe aos insultos, à agressão humana, à tortura, porém, sem responder, sem se defender e sem revidar. Com essa atitude, Jesus deixa bem claro que não vai e não quer descer da cruz para salvar-se a si mesmo e se livrar da dor e do tormento da cruz. Ele continua firme na opção de salvar os outros, na responsabilidade de continuar firme na vontade do Pai, que é livrar as pessoas do domínio do mal e da morte, para que tenham vida digna e perdoada, igualando-se assim aos fracos e impotentes do mundo. Mesmo abandonado, meu amigo e minha amiga, Jesus não desiste de Deus. Antes de morrer, ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? Ele se dirige a Deus. Podemos sentir a dor e o tormento de Jesus nestas palavras. Mas com este grito, Jesus nos mostra que ele não abre mão de colocar a sua vida nas mãos de Deus e buscar consolo e força em Deus, assim como fez em toda a sua vida. Jesus não desiste de Deus, porque ele foi fiel a Deus do começo ao fim, desde quando anunciava o reino de Deus e estendia as suas mãos aos doentes, pecadores e empobrecidos. O clamor de Jesus foi um clamor que marcou o início da virada no mundo. Em Jesus, Deus torna-se solidário com todas as pessoas.
que se sentem abandonadas, desesperadas, desprezadas, excluídas, zombadas e torturadas. Jesus morre na mais absoluta solidão. A causa da morte de Jesus foi a de ele ter confiado em Deus e ter dito que era filho de Deus, mostrando isso nos milagres e no perdão dos pecados, na misericórdia e por ter desmobilizado as artimanhas cometidas pelas lideranças religiosas e políticas da época. Em sua morte, toda sorte de maldade, de brutalidade, de traição e cinismo caem sobre ele. Em suas costas pesam os nossos pecados. Jesus morreu em total obediência e amor a Deus e em total amor por nós, para recebermos o perdão e vida nova. Na morte de Jesus, Deus se aproximou de nós, revelando que é sensível aos nossos sofrimentos. Jesus sofreu tanto assim porque enfrentou o império do ódio com a proclamação e vivência do amor, por levar sobre si as dores do mundo e o abandono da humanidade. Jesus foi executado porque seu coração e sua alma foram dedicados à fé em Deus e o amor às pessoas. Mas, lamentavelmente, minha amiga e meu amigo, Jesus continua sofrendo e sendo crucificado hoje em dia ainda, por meio daqueles que choram com a perda de um ente querido, em tiroteios, onde crianças são mortas por balas perdidas. Sofre e continua sendo crucificado por meio das pessoas que vivem e moram na rua, que sobrevivem dos lixões, que vivem mendigando um prato de comida, que sofrem por causa do ódio e da indiferença que se sobrepõe à justiça, à solidariedade e ao amor. Jesus sofre e continua sendo crucificado, por exemplo, na chacina que aconteceu esta semana numa creche em Blumenau, onde 4 criancinhas foram assassinadas brutalmente. Jesus sofre e continua sendo crucificado, onde o orgulho e a atitude de querer estar acima dos outros fala mais alto. Quando condenamos as atitudes de solidariedade e de inclusão das pessoas que lutam para que outras pessoas possam ter uma vida digna e justa. Quando fechamos os olhos para quem está sofrendo e necessita de uma palavra de amparo, consolo e esperança. Quando nos calamos e concordamos com as injustiças que levam pessoas ao sofrimento. Mas Jesus também sofre e continua sendo crucificado quando não temos confiança em Deus e colocamos a confiança toda em cima de nós. Quando não queremos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Por isso, é importante não esquecer. Na sexta-feira da paixão, nos inclinamos diante de Deus em forma de confissão e agradecimento, porque na cruz está a força que nos salva, dando-nos perdão e ressurreição para uma vida eterna. Na cruz, Deus constrói de forma eterna
a comunhão entre nós e Ele, rompendo a distância que o pecado havia criado. Na cruz está a nossa luta por vida digna, a nossa inquietação e vontade de vencermos os sinais de morte que acontecem hoje em dia. Está a derrota da ganância, da prepotência, da soberba, da arrogância, para dar lugar à humildade, à solidariedade e ao amor. E isto é assim, sabe por quê? Porque Jesus é o próprio Deus que se deu em favor de nós. Amém. Que a bênção de Deus venha sobre você e permaneça com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esse vídeo? Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva, deixa lá o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outra pessoa. E nós vamos nos ver novamente no domingo de Páscoa. Então, até lá.